Ah, é bairro, é bairro, é bairro, Botafogo é bairro. Tá aqui, botafoguense. Tá metendo a cara aqui, botafoguense. Chororô, foguinho. É bairro. Alô, texto. É bairro. É bairro. É bairro. Botafogo é bairro. Se segura, Peppa. Se segura que nós vamos destroçar vocês, porra. A gente quer vocês. É no brasileiro na Libertadores. A gente vai pra dentro de vocês, porra. Vocês não são de porra nenhuma. Nós vamos pra dentro de vocês, Peppa. Se segura, porra. Que eu sei que vocês tremem. Eu sei que vocês estão tremendo, porra. Se segura, porra. Que não vai ficar igual a vitóriazinha que vocês têm aí, com a arbitragem ajudando, não, porra. Varmeiras, porra. Se segura que aqui é Flamengo, porra. Destroçamos o Botafogo. Destroçamos o Botafogo dentro da casa deles, porra. 3-0 Mengão, porra. Chocolate, porra. É bairro. É bairro. É bairro. Chupa Peppa e Botafogo é bairro. Porra, chupa Peppa. Pode golear o Bragantino lá, porra. Esses trastes aí, porra. Isso aqui é Flamengo. Vamos pra dentro de vocês, porra. Vamos pra dentro de vocês. Segue o líder, não vale de porra nenhuma. Segue o líder, não vale de porra nenhuma. Aqui é Flamengo, vamos pra dentro, porra. Vocês já perderam a primeira, hein? A gente já ganhou vocês lá dentro, hein? A gente já ganhou vocês lá dentro, hein? Nós vamos ganhar em casa também, tá? Seu Abel Ferreira vai perder lá e cá. E olha que o Ramon, como é que é? O Ramon ajuda Abel. O Ramon ajuda Abel. Ajudou vocês no primeiro jogo. Inventou um pênalti do Varela que nem existiu. Tá? É bairro. É bairro. É bairro. Botafogo é bairro. Inferno neles. Inferno neles. É isso aí, ó. Olha aí, ó. Inferno neles, a torcida fazer o inferno no Maracanã. Eles vão ter que aturar, porra. Vamos pra dentro deles, vamos ganhar esse jogo e vamos ganhar essa bagaça. Que aqui não tem título no fax, não. O Palmeiras não é o maior campeão brasileiro, não. Não é. O Palmeiras tem título inventado no fax. Que o palmeirense do Del Nero tava lá. 2023, o campeão era o nosso goleado de hoje. 2023 era para ser o Botafogo. Era para ser o Botafogo, mas agora o Textor se rendeu a Leila. Quis botar pressão na arbitragem ontem. Aqui, ó, Textor. Bota a pressão agora. Tomou de 3, porra. Bairro. Bairro. Tomou de 3, foi botar pressão. Foi lá na CBF. Botar pressão na arbitragem. Tomou de 3, meu irmão. Tomou de 3. Chupa, porra! Chupa! Eu quero que vocês vão pra casa do cacete, porra. Eu quero que vocês vão pra casa do cacete. Nós vamos jantar vocês todos, que aqui é o Malvadão, caralho. Aqui é Flamengo, porra. A gente não tem medo de vocês, não, porra. A gente não tem medo de vocês, não. Foguinho! Foguinho é bairro! É bairro! Tomou chocolate, porra! Tomou chocolate dentro de casa. Quiseram tirar onda quando o Flamengo ia pegar o time lá em Quito. Na mesma semana, aí o Botafogo ganhou do Flamengo de goleada no Engenhão. Viraram tirar onda e o Flamengo tava se poupando. E agora, porra? Fala agora, porra! Chupa, porra! Tá? É isso aí. É isso aí. Textor aí, ó. Tomou a goleadinha gostosa dentro de casa. Cara, eu gostei muito. Tomou olé, cara. O olé é lindo. Ué, mas a torcida do Flamengo não é moda que eles fazem? Deixa eu ligar a luz aqui. Ligar outra luz aqui. A torcida do Flamengo não é moda? Eles não falam que a torcida do Flamengo é moda? Botaram a faixa lá, é moda, né? Eu gosto de falar que é moda. Mas foram calados dentro do Engenhão. Foram calados dentro do Engenhão. A torcida do Flamengo canta: olé, olé. Porra, olé. Vai pedir fair play. Faz o seguinte, Textor.
Vai lá no Good Game pedir o videotape do jogo, pô. Vai pedir a filmagem do jogo lá na Good Game pra ver se tem erro a favor do Flamengo. Mas agora vai lá também. Alô, Botafogo. Alô, John Tex. Ô, John Tex, vai lá no X agora e posta notinha dizendo que teve um pênalti a favor do Flamengo, que a Good Game viu, que não foi marcado a favor do Flamengo. Seja homem! Seja homem, John Tex! Seja homem, tá? Eu tô desafiando você, John Tex. Ô, americanos, eu tô desafiando você. Vai lá agora fazer notinha, entendeu? Vai os palmeirenses aqui que também vêm de palhaçadinha aqui. Vocês não têm título no fax, rapaz. Vocês não são. O Santos tem mais título brasileiro que vocês. Flamengo, Corinthians, Santos tem mais título que vocês. Tudo título ou inventado ou no VAR. É título inventado ou na caneta no VAR, meu irmão. Vocês não têm porra nenhuma. É título tudo no VAR. É Varmeiras, porra. Varmeiras, tem que aturar. Vocês não são de porra, são bi-rebaixados. Palmeiras é bi-rebaixado. Ninguém nunca vai apagar. Com lei do ex, gol do Wagner Love. Flamengo e Love rebaixaram vocês. Tem que aturar. O Flamengo ganhou, foi campeão sul-americano em cima de vocês dentro do Parque Antártica. Vocês não aturam isso. Então chupa. Agora, o seu John Tex, ele vai ter que ir lá no X soltar notinha. Bi rebaixado e não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. Palmeirinha não tem mundial. Palmeirinha não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. Palmeirinha. Palmeirinha. Bi rebaixado e não tem mundial. E o seu John Tex vai ter que ir lá fazer notinha agora, né? Falando que a Good Game viu que teve um pênalti a favor do Flamengo. Que era pra ser 4-0, porra. Tá? É isso aí, é isso aí. Eu não tenho medo de vocês, cara. Vocês que estão aqui, que tentam provocar, que são anti-Flamengo, eu não tenho medinho de vocês, não. Eu não tenho medinho de vocês, não. Eu tenho nojo da maioria de vocês. Nojo. Nojo, porque aqui é malvadão mesmo. Tenho nojo, 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 porque vocês comemoram um título que não existe. Título no fax. Título no fax, tá? Tenho nojo, tá? Vamos lá. O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Buenas noches, Felipe, por aquí José Fernández para que veas. Quería preguntarte por Eric Pulgar, no solamente por los 30 minutos del día de hoy, sino que también por este proceso de más de 3 meses que estuvo apartado, que hubo una cirugía, un postoperatorio y un proceso para volver a estar en condiciones de disputar estos minutos hoy. Em espanhol ou em português? ¿Te quiere espanhol? O Eric já falei para vocês, um pilar da nossa equipe, um líder dentro e fora do campo, um jogador fundamental pelo entendimento de jogo em todas as fases e também de ocupação de espaço, um jogador muito diferente e que fez muita falta. Então cada vitória, cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado sempre por esses jogadores que agora não estão conseguindo estar no campo e ele era um deles. Agora estamos muito felizes de tê-lo de volta. Felipe, aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Ainda te perguntando sobre o Pulgar, ele retorna hoje e agora com uma concorrência um pouco maior, né? Antes ainda não tinha o Saúl, na Copa do Mundo quando ele se lesiona até já tinha o Jorginho, mas agora a concorrência aumenta porque ele queria saber se você entende que todos esses jogadores, esse meio campo, eles podem jogar juntos, você pensa em algum planejamento já, mudar algum posicionamento para ter esses jogadores juntos? Obrigado. Bom, já estou 1 ano aqui, você já deve me conhecer bem, né? Que vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo que eu preparo sobre o adversário, do que eu penso do que é melhor para a equipe. E vão ter momentos que vão jogar uns, vão jogar outros, vão ter momentos que vão jogar todos eles juntos, dependendo do que o jogo pede. E é assim que eu trabalho. Mas não só o Eric, porque hoje eu quero falar aqui do Everton, que é super criticado, e é da base. E vocês em geral, não vocês que estão aqui em geral, pedem muito jogadores da base, mas quando entra no jogador da base e não vai bem, são os massacrados. E eu vejo o dia a dia dele, eu vejo que esse jogador se doa para o clube,
não só para a equipe, para o clube. E quando entra, sempre entra em fogueira, entra nos jogos mais difíceis e dá conta do recado. E isso tem o meu reconhecimento. Então nós temos 6 volantes hoje no elenco, contando com o Saul, que pode jogar em mais posições. E no final precisamos de todos, então é importante que estejam todos disponíveis. Felipe, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil, da revista Placar. Na saída do campo, Pedro, em uma entrevista, ele disse que é importante o jogador ter sequência para desempenhar bem e entrar em um jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a confiança e a sequência do jogador, né? E que ele espera que daqui para frente, né? Ele fala que ele quer estar em campo, ter sequência, ele espera que seja assim daqui para frente até o final da temporada. Eu queria que você falasse sobre isso, o teu modo de trabalhar, você olha para o adversário, troca bastante os jogadores em função do adversário, mas tem esse contraponto de um jogador importante como o Pedro, que é artilheiro, né, um dos artilheiros da equipe, dizendo que precisa ter sequência e que é ruim entrar num jogo sim, no outro não, isso acaba tirando um pouco da confiança. Isso foi uma pergunta que foi feita, aí por isso ele respondeu isso. Sim, não tem problema nenhum. Claro que o jogador, ele, com sequência de jogos, ele rende melhor, vai adquirindo confiança do treinador, né, dele mesmo, a confiança nele mesmo. Eu falei para eles no começo do ano, para todos eles, nenhum deles tem o lugar garantido na equipe titular. Nenhum, nem Arrascaeta, já ficou no banco na final, inclusive, da Supercopa, nem Pedro, nem Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história desse clube, tem lugar garantido nessa equipe. O campo deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores, e sou eu que tenho que decidir. E às vezes vou acertar, vou errar, eu também tenho fases melhores e fases piores, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, acima do que qualquer interesse pessoal, tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marina Litoral News. Você vai encerrar no Brasileiro uma sequência contra equipes do G6 do campeonato no próximo domingo contra o Palmeiras. É uma equipe que assumiu a liderança na última rodada, hoje venceu, tinha vencido também durante a data da FIFA. E mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser livre, mas é importante demais vencer para alcançar essa liderança. Queria uma projeção sua desse compromisso, é um grande jogo, se chama de super clássico do Brasil, e também do momento da equipe adversária, que vem de 3 grandes resultados por goleada. Como você vai encarar esse Palmeiras dentro de casa, no Maracanã, e se você acredita que esse jogo, mesmo nos pontos corridos, tem características de mata-mata que poderão até ser uma prévia da Libertadores. Palmeiras, grande equipe, grande momento, tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, é o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Boa noite, Felipe, da Universidade do Coluna do Fábio. O Flamengo ele passou por um pequeno momento de oscilação e agora, com essa vitória sobre o Botafogo, o Flamengo ele retoma essa confiança no momento importante da temporada. Agora pega o Palmeiras e depois já pega o Racing na Libertadores. Como que você está tratando essa questão do mental do Flamengo, tanto para o jogo o primeiro jogo contra o Racing, quanto também para o segundo? Claro, você fala do trabalho de jogo a jogo, mas a gente sabe que esse jogo a jogo muito vai se passar também pela semifinal da semana que vem. Bom, o mental, sempre que chega momentos de pressão, momentos importantes da temporada, todos os times tendem a se sentir impressionados, tendem a cometer mais erros, né? Como tem os jogadores muito experientes, jogadores que já foram campeões durante sua carreira e que continuam com ambição, eu espero poder afrontar esses jogos de muita pressão com a mesma calma
e tranquilidade que viemos enfrentando todos os jogos agora. A única coisa que eu quero é que eles não mudem absolutamente nada do que eles vêm fazendo, que eles continuem jogando e não se deixem influenciar pelo que se fala, né? Porque muitas vezes o resultado pode ser que não seja positivo, você fala de oscilação de resultados, mas a gente tem que ser muito claro e sincero com o que estamos vendo dentro do campo, e isso que eu sempre tento passar para eles, né? Mental vai muito mais em não perder a linha com o árbitro, por exemplo, hoje outra vez, em todos os jogos está acontecendo, isso é muito mais difícil, que os jogadores mantenham o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais, o que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo, isso que me preocupa, e manter meus jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orff, canal Paparazzo do Mineiro e Revista Placar. Felipe, queria te perguntar sobre 2 jogadores em específicos. Um deles é o Carrascal, que entrou mais uma vez, foi importante, acabou dando uma assistência. É um jogador que vem se destacando bastante, tanto com assistências quanto com gols, né, no caso do jogo contra o Vasco. Como é que você está enxergando essa evolução do Carrascal desde que ele chegou aqui ao Flamengo? E o outro jogador que eu queria te perguntar é o Cleiton, que entrou bem contra o Bahia e hoje não ficou nem no banco. Queria que você explicasse isso também. Obrigado. O Carrascal, eu já falei para vocês sabem e veem nos jogos a qualidade, que é um jogador muito diferente, muito especial, e aí a equipe ganha, né? Com ele, com o jogo que o Luiz Araújo fez, o jogo que o Pedro Arrasca fizeram, isso todo, quem ganha esse momento de forma, de confiança é a equipe. Então, feliz por ele. E o Cleiton foi uma opção técnica, porque optei por trazer o João, que voltou da seleção, para o banco. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, de Escolar. Felipe, algumas das coletivas passadas, você disse que acaba aprendendo com alguns erros. E acabou de citar também agora, por exemplo, que o jogador vive uma boa fase, você também às vezes vai ter opiniões e decisões que às vezes não vai ser as melhores. E você disse que o campo fala. O Bruno é um dos jogadores que mais tem minutos em campo, Bruno Henrique. E os números em comparação ao Pedro são bem inferiores. A sua defesa era muito sólida. Essa solidez no ataque também não é necessária nessa reta final. A manutenção do Pedro, desculpa até falar, porque era o Pedro que eu ia fazer a pergunta, que os colegas fizeram, só para pontuar isso. O Pedro tem números de um jogador que é decisivo, letal. Não é interessante, de repente, claro, respeitando o adversário nessa reta final, você também ter esse equilíbrio que você tem na defesa na frente, porque de fato o Flamengo precisa de gols, né? Teve uma queda muito grande e agora, depois desse jogo, ainda é possível imaginar um Flamengo sem o Pedro na frente? Vou repetir a mesma coisa. Vocês falam do Bruno como se o Bruno não soubesse fazer gol, né? Como se ele não soubesse, como se ele não tivesse números no Flamengo. Eu repito uma vez mais. Para mim, o mais importante é a equipe. E se eu acho com as minhas convicções, que em um jogo determinado tem que jogar o Bruno e não o Pedro, ou tem que jogar o Bruno e o Pedro e não o Arrasca, eu vou tomar essa decisão. E vocês aí estão livres, à vontade, para poder criticar o treinador da forma que vocês quiserem. Depois, quando ganhar ou perder, eu vou ser o que vou botar a cara. Então eu vou com as minhas convicções até o final. Felipe, boa noite, Igor Siqueira, do UOL. Sobre narrativas, ambiente externo, enquanto você consegue controlar ou não para a cabeça do jogador, eu queria te perguntar sobre duas situações. Uma, essa nitroglicerina que está nessa relação política entre Flamengo e Palmeiras, quanto você se preocupa ou tenta pintar os caras do seu vestiário em relação a isso tudo, bate para lá, liga para lá, enfim, essa discussão toda que é comercial e política. E também, você confirma que tem a gente deu uma matéria hoje, né, de várias fontes confirmando, jogadores e tal, faz satisfação com um tom talvez que o Flamengo, nas suas contas oficiais, esteja usando, né, para provocação de rivais. Como é que você vê essa situação do Flamengo no âmbito político, no âmbito das redes sociais, e se isso de alguma forma influencia o seu equipe? Meu trabalho é única e puramente com os jogadores, nível tático, técnico, treinos, jogos, planos de jogo, é um assunto que não me compete. Felipe aqui, Fernanda Bissotti da Rádio Bandeirantes FM. Eu queria que você falasse sobre o Samuel Lino, né? A contratação mais cara da história do clube, 22 milhões de euros. Ele vem sendo titular frequentemente com você, mas oscila bastante no campo. Você costuma dizer que o campo fala. E eu queria entender o que o Samuel Lino está falando no campo para você, para ele poder ser titular com tanta frequência como ele vem sendo. Bom, boa pergunta. Primeiro porque o campo fala, para mim, pode ser que ele fale de forma diferente para vocês, para você no caso, porque o Lino faz exatamente o que eu peço para ele fazer. E muitas vezes ele vai ter jogos abaixo, sim, claro que vai. Como o Pedro também tem, como o Arrascaeta também tem, como o Luiz Araújo também tem.
E os próprios volantes também têm. Todos eles. Enquanto o jogador estiver fazendo o que o treinador pede, e eu acho que ele está melhor que os outros para poder desempenhar, então ele vai continuar jogando. Enquanto não tiver essa concorrência interna e eu achar que ele é o melhor, ele vai continuar. Então o importante é que o Samuel Lino faça exatamente o que o treinador peça para ele fazer e desempenhe o papel que eu peço para ele fazer. Enquanto ele faça isso, ele vai ter a confiança do treinador, sempre. Vou estar aqui para defender ele sempre, porque pode ser que ele esteja mal para vocês, mas para mim ele está fazendo exatamente o que eu quero que ele faça. Felipe, Mauro Santana, Mauro Santana, hoje você preservou 2 jogadores, 3 na verdade, o Alan também não foi relacionado, mas 2 deles que costumam ser titulares com mais frequência, o Saul e também o De La Cruz. Como é que está a situação desses atletas, já que o Flamengo tem um jogo altamente decisivo no próximo domingo e vai precisar de todas as suas peças à disposição, já que o Palmeiras queria até que você comentasse sobre o adversário, independentemente de todas as polêmicas, o Palmeiras vem crescendo e obtendo resultados muito bons dentro de campo. Sim, como eu falei, o Palmeiras está num excelente momento. Vai ser um jogo de altíssimo nível. O mesmo nível que foi nós e Cruzeiro na última semana, 2 semanas atrás. Sobre quem? Esqueci. Saul e... o Saul, De La Cruz e Alan. Não treinaram na semana da data FIFA, então estão recuperando de incômodos. Cada um tem um problema que o médico já informou vocês e esperamos poder recuperá-los antes possível. Não sei se vão chegar para o jogo do Palmeiras, sinceramente, mas estão aí na fase final.